Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, seja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, tá? Isso ajuda muito para que o YouTube venha entender que o conteúdo é relevante e entregue a outras mulheres, a outras pessoas também, tá? Também não deixe de se inscrever no canal. Temos aí para esses meses alguns vídeos a qual Deus tem já colocado ao meu coração. E eu vou trazer aqui para você, para que venha edificar a sua vida, como tem edificado a minha, tá? Eu sou uma pessoa simples, mas tenho vivido aí a plenitude do Senhor na minha vida. Tenho aprendido um pouquinho através da tua santa e bendita palavra. E aquilo que eu tenho aprendido, eu venho dividir com você, pois quero que você cresça também, tá bom? Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, pois é isso que Ele quer para nós. Ele quer que nós sejamos um testemunho vivo do nome dele, da palavra dele aqui na terra, para que outras pessoas sejam alcançadas e libertas também para a honra e glória do nome dele. E hoje eu quero responder uma inscrita aqui do canal, ao qual eu deixei o último vídeo e ela veio falando que ela tomou algumas direções na vida dela e começou as coisas a darem errado, né? Então ela ficou ali insegura, né? Incerteza. Será que foi Deus mesmo que mandou? Quem nunca passou por isso? Eu te pergunto isso. Quantas vezes nós tomamos algumas decisões, nós sentimos aquela alegria no nosso coração, talvez alguém até confirme com uma profecia, talvez você mesmo sinta forte no seu coração que é para tomar determinada atitude e você toma. E de repente você vê as coisas dando tudo errado. De repente você começa a pensar, será que Deus é comigo? Está dando tudo errado? Nós precisamos entender que a maneira de Deus trabalhar muitas vezes nos surpreende. Nós achamos que Deus está vindo desse lado e Deus está vindo do outro. Nós achamos que Deus vai trabalhar dessa forma. Às vezes nós ditamos até as regras para o Senhor, né? Deus, eu quero fazer isso, eu quero que aconteça isso, eu quero que você faça dessa forma. E as coisas acontecem de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós acreditamos que iria acontecer, né? Então nós temos que entender que precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Porque nós não sabemos como Deus vai trabalhar. Deus nos faz uma promessa, Deus às vezes coloca algo em nosso coração e nós começamos a caminhar rumo àquilo que Deus colocou. Só que acontece totalmente diferente daquilo que nós esperamos. Nós temos diversos momentos aqui na Bíblia que aconteceu dessa forma. Nós temos José. Deus deu um sonho para ele e ele ficou ali radiante com aquele sonho, um sonho bom, onde mostrava ali as estrelas se curvando. 2 sonhos José sonhou. E aí ele vai contar para os seus irmãos, para sua família, né, para o seu pai. Inclusive o pai dele ficou bravo. Tem um momento que o pai dele fala, você quer dizer o quê? Que nós vamos se prostrar para você? Né? Então você vê, às vezes Deus tem algo nas nossas vidas, algo grande que Deus tem para realizar e nós queremos contar para o nosso familiar, para aquela pessoa próxima, e nós recebemos isso, um balde de água fria. E foi o que aconteceu com José. E após esse sonho, olha o que acontece na vida de José. Tudo ao contrário. No sonho, Deus mostrava que ele seria exaltado. No sonho, Deus mostrava que seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Era um sonho maravilhoso. Então ele ficou radiante com aquilo. Olha o que Deus vai fazer na minha vida, vai ser algo grande. Só que nós precisamos entender que tem um processo para você receber a bênção do Senhor. E muitas vezes Deus permite nós passarmos por algumas situações, porque essas situações difíceis nos farão crescer. Nós crescemos no deserto. Nós crescemos na tribulação. Nós pensamos que Deus vai fazer algo bom, assim, uma bênção que nós estamos esperando, e aquilo vai nos fazer crescer. Não. O momento que nós crescemos é o momento da caminhada rumo à bênção. Nós vamos o povo de Israel ali, caminhando rumo à bênção, né? Eles teriam que chegar ali na terra prometida. E o que aconteceu? Era só 40 dias que Deus tinha ali para eles no deserto. Mas devido à dureza do seu coração, à desobediência, eles ficaram 40 anos no deserto. Então, existem vários motivos que pode acontecer de Deus mostrar algo, de você ter certeza que Deus está te mandando ir para determinado lugar e acontecer tudo aquilo que você não esperava. Acontecer coisas ruins. Não tem acontecido aí na vida da nossa irmã, né? Então, isso, irmã, não é só com você que acontece. Já aconteceu comigo também. Até respondi para você aí, mas eu vou contar um pouquinho. Quando eu vim para essa casa, já tem aí nos vídeos, né? Eu morei numa casinha muito pequenininha, aquele lugar ali chovia, tinha rato, tinha barata, era eu e 3 crianças, dormia no chão, era 2 cômodos muito pequenininhos, tá? E ali eu ficava orando ao Senhor, eu fiquei 21 anos naquele lugar. Quando eu me casei, fui morar ali, construí ali aquele famoso puxadinho,
Tinha certeza que ia sair dali, mas a pessoa que estava comigo, ela era muito conformada, tranquila, e nós ficamos ali sofrendo. Até que ele resolveu que não queria mais ficar ali conosco, porque era muito difícil mesmo, muita tribulação, muita escassez, muita miséria, muitos demônios trabalhando para destruir a minha vida. Hoje eu consegui entender isso, tinha algo espiritual ali terrível, já falei um pouquinho aí no canal. E ali naquele momento ele não conseguiu continuar e foi embora. E eu fiquei ali com 3 crianças sozinha. E ali eu ficava orando ao Senhor. Então Deus preparou de eu ir morar no sobrado, estou resumindo aí, já deixei aí vídeo no canal. E quando eu cheguei ali, fiquei muito feliz. Cheguei lá com um monte de situações difíceis a ser enfrentada, mas estava tão feliz que eu tinha saído daquele ponto terrível de miséria, de escassez, indo para um lugar melhor. E passando alguns anos, aqueles 6 anos, foi uma bênção. Então Deus falou comigo, você vai sair daqui. Eu fiquei ali, eu tô gostando de ficar aqui, mas falei pro meu filho, Deus falou que acabou nosso tempo aqui, nós vamos sair daqui. E aí comecei a orar. E sabe o que aconteceu? Que interessante? Uma semana depois, a dona da casa pediu a casa. Então, não foi um choque, eu já esperava. Aí eu falei, agora, como que eu ia fazer, né? Preciso agora arrumar um lugar. E começamos a andar ali na redondeza, onde eu morava. Deus tinha um plano para nós. Deus queria que nós saíssemos daquele lugar. Muitas vezes, Deus quer que você saia do lugar, do ponto que você está e vai para outro ambiente, né? Vai para outro lugar, porque Deus quer trabalhar, quer mudar a sua vida, né? Quer mudar a sua mente, quer que você cresça. E quando nós ficamos ali embutidas no lugar, ali era o lugar que eu nasci, o lugar que eu cresci, as pessoas que eu vivia, as mesmas pessoas, sabe, da convivência, então não tinha como crescer, estava ali limitada. E Deus queria que expandir a minha mente, queria que eu crescesse um pouquinho, né? Então me fez sair daquele lugar. E resumindo, começamos a procurar, saímos aí no final de semana com meus filhos, e ali eu saía para procurar um lugar e não achava, né, naquele bairro. Fui no sobrado, que estava numa situação muito difícil, não gostei do lugar, o coração se fechava. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Eu estava trabalhando, não tinha tempo na semana e eu só tinha 30 dias para procurar, para sair daquele local. Pois a dona queria reformar ali, ele havia sido vendido para outra pessoa, o sobrado que eu morava, e ela queria fazer uma reforma, então era necessário que nós saíssemos dali. E ali eu confiei em Deus. Deus falou comigo que já tinha me avisado antes, que tinha acabado o meu tempo naquele lugar. Deus é tremendo, né? Quando nós servimos ao Senhor, Deus não nos deixa confundidos, nem envergonhados. Precisamos acreditar nele. E ali, eu saí daquele local. O que aconteceu? Eu fui procurar no bairro ali, não gostei do lugar. Fui na imobiliária, não tinha nenhuma casa. Precisava ser um valor que eu pudesse pagar dentro daquilo que estava nas nossas condições. E ali, quando foi determinado dia, meu filho veio aqui nesse local, né? Que faz parte aí da família da namorada dele. E ela falou assim pra ele, eu estou mudando desse local e eu vou alugar aqui. Aí na hora meu filho olhou, né, pra casa. Aí falou assim, tá. Aí quando chegaram em casa, a minha norinha comentou comigo, olha, a dona lá a senhora lá da casa, nós somos lá no meu parente e ela vai mudar de lá e ela tá alugando a casa. E aí ele falou para mim como era a casa. Quando ela falou, era exatamente aquilo que eu estava pedindo ao Senhor. Lá onde a gente morava no sobrado eram 2 quartos, né? Sala, cozinha, banheiro. Era um sobrado até grande. Só que eu queria que fosse 3 quartos, porque eu queria um local para minha mãe, né? A minha mãe mora comigo. Queria um quartinho para ela, se possível com banheiro. Queria uma casa com piso, um piso bom, né? Lá os pisos eram muito antigos, a casa era muito velha, né? Então tinha algumas coisas ali a serem feitas. E eu falei para Deus a maneira que eu já estava pedindo ao Senhor. E eu queria que a casa tivesse armário. Olha só que interessante. Quando ele descreveu a casa, eu tive um sentimento no meu coração. É essa casa. E aí eu falei, vamos marcar pra gente ir lá. Meu filho falou, mãe, eu acho que você não vai gostar, porque é assim, assim. Eu falei, eu preciso ver, vamos lá. Aí marcou com ela, eu vim. Quando eu cheguei aqui na casa, que eu entrei, meu coração se alegrou. Eu tive certeza que era o local que Deus havia preparado para mim. E ali começamos a conversar, fiz a minha proposta, resumindo, deu certo e eu vim para cá. Só que naquele meio termo, eu fiquei desempregada. Eu vim para esse local e fiquei desempregada. E aí, a minha outra filha estava trabalhando, mas estava ganhando muito pouco. E quando eu entro nesse local, comecei a viver aqui, e as coisas e aí eu vim com planos, vou fazer isso, eu vou colocar aquilo, né? Vai ser dessa forma. Eu vim radiante, vim alegre, sabendo que Deus era comigo, Ele tinha falado que era para eu estar aqui. O aluguel era um pouquinho mais caro que o outro, mas eu tive certeza, Deus vai me dar condições. Deus vai abrir a porta. E quando as portas se fecharam para mim, eu disse, Deus vai abrir uma porta. Bom, vim para cá, resumindo, as coisas começaram a se apertar, eu desempregada,
eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, as contas foram se acumulando. Eu fiquei numa situação difícil, eu comecei a não conseguir nem dormir direito, preocupada. E eu ia na igreja e eu chorava na presença de Deus. Eu falava, Deus, por quê? O que está acontecendo? Será que não foi o Senhor que mandou eu vir para cá? Será que eu vim assim na minha ânsia? Vim assim no meu emocional? Será que eu achei que era Deus falando e não foi? Mas as coisas aconteceram. Tinha algo assim que falava, não, mas foi dessa forma. Deus confirmou, Deus mostrou. E aí começou uma pressão. Meus filhos falaram, mãe, nós temos que sair daqui. Mãe, nós temos que ir para outro lugar. Não tem como. Aí primeiro aluguel, segundo aluguel. E eu começando a conversar com a dona da casa, eu envergonhada. Aí eu comecei a orar. Falei, Deus, Senhor, não deixa os teus servos envergonhados. O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? E aqui, né, Deus preparou, eu me casei. Meu marido ficou desempregado. Gente, tudo dando errado. E eu falava, não foi Deus. Tem alguma coisa errada. Eu acho que eu tomei uma atitude, eu fui precipitada. E ali eu começava a orar. E quando eu ia na igreja, Deus usava alguém para falar comigo e falava, minha filha, eu estou contigo. Foi eu que trouxe você para cá. Descansa o seu coração. Eu vou colocar tudo no lugar. E nesse processo, eu fui me chegando mais a Deus. Nesse processo, comecei a buscar Ele na palavra. Nesse processo, comecei a orar, comecei a jejuar. Comecei a chegar aos pés do Senhor cada vez mais. Mas a angústia, a ansiedade tomava conta do meu coração. E eu comecei assim a não dormir direito, a ficar preocupada. Nós somos humanos, né? E resumindo, um dia, tá eu e meu esposo aqui, tem um parque aqui próximo, nós gostamos muito de andar lá. Falei, amor, vamos passear lá, mas eu fico com o coração tão apertado. Não falei nada pro meu esposo, para não deixar ele chateado. E nós estamos caminhando. Você acredita que Deus usou? Eu estava chegando ali perto do parque. Tem uma pista ali, os carros pararam no farol, um homem no farol. É a segunda vez que isso acontece comigo. Quando Deus quer falar com você, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, onde Ele quer, não é verdade? E ali, aquele homem gritou para nós, falou, casal, Deus manda falar para vocês, fiquem em paz, Ele está contigo, Ele vai abrir as portas, Ele vai abençoar muito vocês dois. E ali foi assim, sabe, um acalento pro meu coração. E eu comecei a descansar. Comecei a falar essa frase. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E comecei a orar, continuei, e Deus abriu porta para minha filha, abriu porta para mim, abriu porta para outra filha minha, para o meu esposo. Resumindo, nós estamos colocando as coisas em ordem, E hoje eu estou aqui para honra e glória do nome do Senhor, feliz, porque tudo Deus tem colocado no lugar. Estamos no processo ainda, temos algumas coisas aí, né, que Deus está dando andamento, mas aquela situação difícil passou. Então, olha só, foi um processo. Deus mandou eu vir e eu passei por um processo. E muitas vezes é dessa forma, a gente não sabe a maneira que Deus trabalha. Então, irmã, eu não sei o que Deus tem falado para a irmã, a atitude que a irmã tem tido, mas confia nele, continua orando, fala para o Senhor o que você está sentindo, confia nele, busque entendimento, direcionamento, e Deus vai colocar tudo no lugar. Né? Talvez, mesmo que você tenha tido uma atitude que não era da vontade de Deus, porque nós somos humanos, às vezes acontece, não é verdade? Ou pode ser que Deus tenha permitido sim essas atitudes, algumas coisas estão fora do lugar, algumas coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, do jeito que você esperava, mas é a maneira que Deus trabalha. Então você começa a falar para Deus assim, foi o que eu fiz. Deus, eu não sei o que o Senhor quer que eu aprenda com isso. Abre minha visão, para que eu possa aprender, para que eu possa crescer. E assim Deus vai fazer, sabe? Depois eu comecei a entender várias coisas que tem acontecido na minha vida, dei só um resumo aí, fui entendendo o trabalhar de Deus. Então é dessa forma que Deus faz, tá bom? Então eu trago essa mensagem para você, assim como José, né? Após o sonho que aconteceu na vida de José, os seus próprios irmãos jogaram ele numa cisterna, tiraram de perto do seu pai, do conforto do seu lar, né? Ele tinha ali o pai que o amava, tinha o conforto do lar. Os irmãos já tinham ouvido falar do sonho que José teve, e ainda o pai dele faz uma túnica para José. Isso causou mais inveja ainda. E os irmãos arquitetaram um plano, destruir a vida de José. Olha só. Então, ao invés dele ser honrado, ao invés dos seus irmãos se prostrarem para ele, o que eles fizeram? Pegaram José, jogaram numa cisterna, depois venderam ele como escravo. E ele foi para lá no Egito. Chegando lá, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ali aquela mulher deu em cima dele. Ele ficou ali envergonhado, caluniado, foi preso. Ficou preso na prisão ali, e ali ele era homem de Deus, onde ele chegava prosperava, onde ele chegava as pessoas viam que Deus era com ele, e ali
ele já começou a ser exaltado, né? Alguém ali colocou ele como governador ali daquela prisão. Então, onde ele chegava, ele liderava. E ali era um aprendizado que Deus estava preparando todo esse processo. E ao invés de José ficar chorando, se lamentando, prostrado, dizendo, Deus não é comigo, eu não entendi nada, Deus falou que ia fazer, olha o que está acontecendo, Deus está me punindo, Deus está me castigando, céus, por que está acontecendo tudo isso? Ao invés dele fazer isso, ele continuou fazendo o seu melhor, naquele momento ao qual ele estava. Talvez ele pensasse isso. O que está acontecendo? O sonho que Deus me deu não tem nada a ver com isso que eu estou vivendo, mas eu não sei por que estou vivendo isso, mas eu creio que Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus é maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, mesmo quando aquela situação não condiz com aquilo que nós sonhamos. Então, naquele processo, Deus trabalhou, e vocês sabem muito bem a história. Chegou um determinado momento que Deus exaltou José. Chegou um determinado momento que esse sonho se realizou. Os seus irmãos se prostraram diante dele, não somente os irmãos, como o pai, pois ali ele era o governador do Egito. E ali ele conseguiu suprir toda a necessidade daquele local, inclusive da sua família. E aquilo que Deus colocou no seu coração, o sonho que Deus tinha dado, se realizou. Então é isso. Para nós chegarmos na bênção, tem um processo. E Deus trabalha de várias formas na vida de cada pessoa. Aquilo que Deus faz é perfeito, mesmo quando nós olhamos e não é agradável, tá bom? Então é a palavra para você, para a irmã que está aí, que fez essa pergunta, e para você que está passando por um processo que talvez você não esteja entendendo. Confie em Deus e diga para Ele, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Confia, porque nosso Pai Celestial nunca nos decepciona, tá? Permite alguma situação difícil para um crescimento, mas isso é para que nós venhamos chegar no local da bênção e recebemos assim as promessas do Pai. Amém? É isso, vou ficar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.